estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu e tua glória contemplar. Boa noite, amados, paz e graça. Mais uma terça-feira chegou. Lembrando que agora nossas lives do nosso culto no lar é nas terças-feiras, não mais nas quintas-feiras. As quintas-feiras são o nosso culto de estudo bíblico na igreja e também transmitindo através de uma live. E todos os domingos às 9h30 da manhã também temos o nosso culto matinal, o culto da família. Todos vocês são muito bem-vindos. Para mim é uma alegria imensurável poder estar chegando na tua casa, falando com você, com tua família, nesse momento muito especial. Tem muitas pessoas também que acessam o nosso YouTube, que essa mensagem, essa live vai estar posta lá depois no final dela mesma, tá? Para mim, eu sou grato a Deus por você existir. Nós estamos aqui porque Deus nos concedeu ovelhas para que nós pudéssemos cuidar desse rebanho. E você faz parte desse rebanho. Mesmo que você não seja da igreja, com certeza Deus tem te colocado o seu espírito de uma forma muito especial, para que toque no teu coração e você seja bem-aventurado, você possa ser bem-sucedido e abençoado em todas as áreas. Eu quero orar, antes de estar compartilhando a palavra nessa noite, quero orar com você, pedindo para que o Espírito Santo de Deus entre na tua vida, na tua casa, e faça algo sobrenatural. O natural nós estamos acostumados a viver com ele, mas o sobrenatural de Cristo é o que nos traz esperança. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu agradeço a Ti neste momento, esta hora de comunhão, de alegria, onde Tu nos permite, Pai, entrar na casa de milhares de pessoas, através desse canal, através dessa live. Eu peço, Senhor, que Tu possa estar abençoando a vida de cada um, fortalecendo, trazendo paz, alegria, renovo em todo o tempo. Que essa palavra que vai ser falada, estudada nessa noite, possa estar contagiando os corações.
Que tudo que seja falado aqui, Senhor, seja para abençoar cada vida, cada pessoa que está assistindo essa live. Pois eu oro em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amados, como é bom a gente poder entender a grandiosidade do nosso Deus. O nosso Deus, ele é soberano, ele reina sobre toda a terra, acima de todas as coisas, ele continua no controle. Mesmo no momento onde muitas pessoas perdem a esperança, Deus continua no controle. E é justamente sobre isso que eu quero estar compartilhando essa noite. Quero convidar você que, se for possível, pegar a sua Bíblia, está abrindo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. A palavra de Deus, ela nos engrandece, ela faz de nós pessoas totalmente diferentes. Ela faz de nós mais do que vencedores. Por isso nós temos que compartilhar, temos que viver essa alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A palavra de Deus diz dessa forma em Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Isso é grandioso. Imagine aqui esse pequeno texto, ele trazendo alguns conselhos para a nossa vida. Simplesmente um texto breve, onde traz algo que faz com que a gente possa viver o sobrenatural de Cristo. Amados, a palavra de Deus, ela nos diz que nos últimos tempos sobreviriam tempos difíceis. Isso lá está na carta do apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Nós temos que entender e ter essa convicção. Ser cristão não significa ou não é possuir uma apólice de seguro contra dificuldades e tribulações. Ser cristão não significa que você está blindado a alguma coisa. Não existe você estar blindado. Existe você estar seguro na presença de Deus. Assim como o nosso Senhor, ele passou por muitas provas, nós, como seus filhos também, seus servos, temos que aprender a enfrentar a todas as dificuldades. Nós temos que aprender a conviver com essas dificuldades. O próprio Jesus, lá em Lucas capítulo 22, versículo 42, ele diz, né? Pai, se for do seu agrado, ou se for da sua vontade, passe de mim esse cálice. Se for da sua vontade, alivie esse sofrimento, essa angústia que eu estou passando. Mas se for da tua vontade, nós temos que aprender a abrir mão, amados, da nossa vontade e viver a vontade de Deus. Muitas vezes nós oramos para Deus, pedindo para que Ele tire todos os problemas da nossa vida. Ou aquela situação difícil que a gente pode estar enfrentando naquele momento. Mas, amados, sabe o que nós deveríamos fazer realmente? Na verdade, nós temos que admitir que muitas tribulações, muitas dificuldades são para o nosso bem. Justamente, muitas dificuldades são para o nosso bem. E é o Senhor, nosso Deus, que espera que a gente tome uma atitude. Que nós possamos tomar uma atitude, possamos caminhar, possamos superar os obstáculos na força do Espírito Santo de Deus. Quando nós entendemos que Deus espera de nós, realmente nos momentos de tribulação, é uma posição perante Ele. E é justamente sobre isso, sobre essas atitudes, ou 3 conselhos que Deus tem para nos dar nos momentos difíceis. Talvez você tenha orado desde o início dessa pandemia, pedindo para que Deus tire essa pandemia, para que Deus cure a nação. Mas qual é a vontade de Deus? Eu creio que a vontade de Deus é que o ser humano se volte totalmente a Ele. Que o ser humano entenda que existe um soberano, que existe um Deus que tem todo o poder. Como esse texto traz 3 conselhos, o primeiro conselho que eu consigo ver nesse texto aqui, lembrando, Romanos 12, 12, que diz: alegrai-vos na esperança,
Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, amados, o primeiro conselho que eu vejo é alegrar-se na esperança. O que é esse alegrar nessa esperança? A esperança está ligada, amados, ao futuro. O que você almeja do futuro? Quem tem fé e realmente crê no Senhor Jesus e entende que Ele está conduzindo a nossa vida, nós teremos plena convicção que algo melhor está reservado para os filhos de Deus. Algo melhor tem reservado. Jesus mesmo prometeu: irei preparar um lugar. O próprio Jesus foi preparar um lugar para cada um de nós. Esse Deus, esse Todo-Poderoso, ele foi preparar um lugar para os filhos. Possamos, então, ser alegres na esperança. A esperança de um amanhã melhor. Essa semana, começou ontem, na segunda-feira, quantas pessoas postando Facebook, Instagram, em todas as mídias sociais, a alegria da esperança, chegou a vacina, chegou a cura para o Covid-19. Será que realmente chegou a cura? Mas houve uma esperança. A esperança estava ou está ligada com a vacina. A minha esperança está no Senhor. Eu creio que Ele pode usar essa vacina para criar anticorpos nos seres humanos, para que eles não venham perder a sua vida pelo Covid. Mas com certeza Deus está no controle. Tudo está no controle do Pai. Tudo está no controle de Deus, e essa alegria que nós temos. Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, o primeiro conselho, alegre-se na esperança. O segundo conselho, amados, que eu vejo nesse texto, ser paciente na tribulação. Parece que é simples falar, né? O que é ser paciente na tribulação? Amados, paciência na tribulação é a capacidade que nós temos de resistir ao mesmo problema durante dias, semana, meses e até anos. Muitas pessoas toleram a tribulação durante pouco tempo e depois já desistem. As dificuldades vêm e as pessoas querem que elas sejam resolvidas do dia para a noite. Não é assim que funciona. Quando a gente olha para a vida de Jó, Jó sofreu quase 40 anos, com dificuldades, limitações, doenças, perda de filhos, perda de os seus bens, perdas financeiras. Então ele sofreu quase 40 anos, tendo uma esperança que Deus continuava no controle e na hora certa viria a solução. É isso que nós temos que aprender com essa pandemia. Aprender a ser tolerante na tribulação. Talvez, quando a gente aprende isso, nós entendemos que tudo tem um tempo determinado. A palavra de Deus lá no livro de Eclesiastes fala que é tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para colher. Há tempo para tudo na nossa vida. E Jesus, ele tem o controle. Se ele não atende, talvez, a sua necessidade no momento em que você está pedindo, ou que você acha que ele tem que atender, não significa que ele não te ouve ou esqueceu de você. Significa que ele continua no controle e na hora que ele quiser, ele vai te atender. Conforme a vontade do Pai, conforme a sua vontade, ele vai nos atender e vai suprir todas as nossas dificuldades. Esse Deus poderoso, esse Deus infinito, em graça, em sabedoria e misericórdia, ele é capaz de fazer infinitamente mais. Mas nós precisamos aprender a ser paciente na tribulação. Não é fácil? Não. Se fosse fácil, Deus não teria ensinado. É a mesma coisa que se alegrar com a esperança. Muitas pessoas desistem por não ter paciência para esperar. Quando aprendemos que a tribulação vem
na nossa vida, mas nós aprendemos a enfrentar todas as limitações. Eu não sei qual é a tribulação que você está vivendo hoje, qual é a turbulência que você está vivendo. A grande humanidade hoje, a maior turbulência é o coronavírus, mas talvez para você seja a perda de um emprego, do seu trabalho, talvez a perda de um familiar, não pelo Covid, mas por outras formas, que não é só o Covid que está matando. O acidente continua matando, a bebida continua matando, a droga continua matando, a vida desregrada continua matando. Eu não sei qual foi o motivo ou qual é a tribulação que você está enfrentando. Talvez é o teu relacionamento, o teu casamento que não está passando por momentos bons. É uma tribulação, é uma dificuldade, mas lembre, seja perseverante, continue firme na tribulação, continue crendo que Deus está no controle. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus, eles não morrem. E o sonho de Deus é para que a gente viva uma vida e uma vida abundante. Amados, quando eu entendo que eu tenho que aprender a me alegrar na esperança, quando eu consigo vislumbrar e ser paciente na tribulação, o último conselho que vem é perseverar na oração. O que é perseverar na oração? Muitas vezes a gente acha, né? Eu vou orar, vou entregar para Deus e deixar em suas mãos. Ele vai, a hora que Ele quiser, Ele vai entender e vai resolver o meu problema. Mas, amado, nós como cristão, nós somos aconselhados a perseverar na oração. O que significa isto? Isso é continuar orando ao Senhor dia e noite. A oração é a nossa forma de comunicar com o nosso Criador. A oração faz com que a gente tenha aquele canal de acesso com o Pai. É através da oração que nós falamos com Deus. Através dos cânticos, nós expressamos o nosso louvor, a nossa gratidão, mas através da oração é o momento quando tu se prostra na presença do Pai. Quando você se derrama, quando você coloca toda a tua miséria para fora e fala: Senhor, eu dependo totalmente de Ti. Eu preciso me alegrar, eu preciso ser paciente, sim, mas eu preciso ter comunhão contigo. Eu preciso me relacionar, eu preciso aprender a viver essa vida contínua de oração. Amados, a oração não significa que você tem que fechar os olhos, senão tu pode falar: mas como que eu vou ter uma vida contínua de oração se eu não posso parar e ficar com os olhos fechados todo o tempo? Não. Oração é você falar com Deus de olhos abertos, de olhos fechados. É em todo momento, é viver uma atmosfera de gratidão. É poder reconhecer em todas as áreas, em todas as ações, em todas as atitudes que Deus se faz presente. Clame a Ele. Fala: Senhor, estou aqui. Eu preciso ser atendido pelo Pai. E com certeza o Pai atende o seu filho. Deus tem prazer em nos atender. Deus é poderoso, amados. Ele é poderoso e muitas vezes nós não entendemos a forma de Deus agir. Mas o que você tem que fazer? Você tem que orar, você tem que realmente entender que Deus responde. Deus responde a nossa oração. E Ele fala para nós: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa. Esse é o nosso Deus, que Ele vem e pede permissão para entrar na nossa casa. Ele pede permissão para agir na nossa vida de uma forma especial. E você tem que pegar e clamar. Tem que clamar, tem que confessar. Tem que se render na presença do Pai. As pessoas estão esperançosas com a chegada da vacina para combater o Covid. Mas o povo não está morrendo simplesmente pelo Covid. Existem tantas outras pandemias no nosso mundo que tem que ser combatida somente de joelho no chão. É de joelho no chão que nós somos vencedores. É de joelho no chão que nós conseguimos fazer com que Deus ouça o nosso clamor. Chore, se derrame na presença do Pai.
Clame a Ele, com certeza você vai aprender a viver a fidelidade do Pai. Amados, lembrem-se, alegrem-se na esperança, sejam pacientes nas dificuldades e continue sempre em oração. E é justamente isso que eu quero fazer com vocês. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar por cada um que está assistindo essa live ou pelas pessoas que irão ainda assistir no decorrer da semana, do mês, do ano. Eu quero estar orando por você, pedindo que o Espírito Santo de Deus possa agir na tua vida e na tua casa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu agradeço a Ti por esse momento tão especial. Um momento de alegria, um momento de gratidão, onde nós aprendemos que devemos em todo tempo nos alegrar. Temos que ser pacientes nas tribulações e ter uma vida contínua de oração. Eu oro, Senhor, por cada pessoa que está assistindo essa live, pelas pessoas que ainda irão assistir no Facebook ou no YouTube mais tarde. Eu clamo a Tua misericórdia por cada vida, Senhor. Eu clamo, Senhor, pela eficiência da vacina que está sendo aplicada em toda a população brasileira, que realmente ela possa ter a eficiência, a eficácia que os governantes esperam. Eu peço, Senhor, que Tu possa entrar de uma forma sobrenatural em cada vida, tirando toda a pandemia, não só do coronavírus, mas a pandemia do pecado, a pandemia do orgulho, a pandemia que atrapalha o relacionamento das pessoas, a pandemia que tem roubado, Senhor, a segurança, tem roubado a alegria. Eu peço, Senhor, que Tu restaure o coração de cada um, traga alegria, traga paz, Senhor, traga fidelidade. Por isso, Senhor, eu entrego a vida de todos em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que Tu restaure a segurança na nossa humanidade. Eu oro pelas nossas autoridades e peço, Senhor, que Tu continue no controle da vida deles, Pai. Que a Tua graça e a Tua misericórdia estejam sobre cada um de nós. Pois eu oro em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amado, que Deus abençoe você, Deus abençoe tua casa, tua família, e você seja mais que vencedor. Lembre, alegre-se na esperança, seja paciente nas dificuldades e continue sempre em oração. Só assim você vai ser mais do que vencedor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.